Bom dia, amigos do FCTV. Bom dia, amigos do jornal Folha de Curvelo. Como sabem, um veículo com 33 anos a serviço da comunicação, não apenas de Curvelo, mas também de 286 municípios que compõem a nossa região. Dando sequência à nossa série de entrevistas que temos feito ao longo desses anos, com personalidades, com formadores de opinião, temos hoje a grata satisfação e a honra de ter conosco uma grande personalidade da magistratura de Curvelo, de Minas e do Brasil. Juíza da Vara Criminal, da Infância e da Juventude, e respondeu também com brilhantismo como juíza eleitoral da comarca de Curvelo nas eleições do último dia 15. Doutora Rafaela Queirig Silvestre, bom dia. Bom é um dia. prazer ter a senhora conosco na entrevista de hoje. Muito obrigado por nos receber. Bom dia. Bom dia. Eu que agradeço essa oportunidade para que o Poder Judiciário possa mostrar um pouquinho do seu trabalho árduo, do dia a dia, que geralmente fica mais escondido da sociedade. Sim, é verdade. Doutora, nessa oportunidade nós vamos abordar alguns assuntos que acreditamos, ou melhor, temos certeza, são de interesse da opinião pública. Conforme a senhora disse, o trabalho judiciário é um pouco mais reservado, mas dentro daquilo que for possível, obedecidas as questões da ética, da própria segurança, nós vamos aqui tratar de alguns assuntos que normalmente a opinião pública não tem conhecimento. E vamos iniciar falando das eleições passadas, do último domingo, dia 15. Eu queria que a senhora, como juiz eleitoral, fizesse para os nossos amigos um balanço, se tudo transcorreu dentro do esperado, se houve algum imprevisto, se ocorreu algum fato atípico, como foram as eleições passadas. Sim. Essas eleições aconteceram sobre circunstâncias especiais, que é dessa pandemia, que é um momento histórico. Desde a gripe espanhola nós não tínhamos essas condições. Num dia muito importante para o Brasil, o dia da proclamação da República, com data alterada. Então, nós tivemos um saldo muito positivo. Os eleitores compareceram à urna, apesar da dúvida que havia, se eles iriam, se teriam medo. Eles compareceram, exerceram o seu direito. Foi exercido de forma tranquila, foram poucas intercorrências, substituição de apenas 5 urnas. Não tivemos grandes notícias de eventos criminosos que tenham acontecido. A Polícia Federal chegou na cidade alguns dias antes, Sim. Fez patrulhamento ostensivo e preventivo, visitou os comitês eleitorais. No dia das eleições, a Polícia Civil e a Polícia Militar fizeram também um trabalho permanente, preventivo, para que nada desse errado. Perfeito. E nós colhemos o fruto disso. A única eventualidade que nós tivemos foi em relação à internet, que nós precisamos substituir. Verdade. Foi necessário buscar em Corinto. E o TSE demorou um pouco mais do que o normal para fazer a totalização. Mas, fora isso, correu tudo dentro da tranquilidade. Muito bem. Nós queremos dizer também, nesses momentos iniciais, que não estamos fazendo uso das máscaras nesse momento, porém obedecendo a questão das distâncias, álcool em gel em todas as mesas, mas o conselho que deixamos é que, não estando nessas circunstâncias, que a máscara seja efetivamente usada. Muito bem. Doutora, um fato que nós consideramos, a princípio, atípico, foi a retirada de um dos nomes da disputa na cidade de Curvelo, 3 dias antes das eleições. Uma grande pergunta que ficou vaga, eu tenho certeza que essa é uma excelente oportunidade, o processo se tornou oficial com o comunicado que o candidato fez pelas redes sociais, ou a senhora recebeu algum documento e fez o deferimento oficial? Como foi? Exato. Nós sabemos que esse fato movimentou bastante Curvelo nos 3 dias anteriores às eleições. Foi um fato da vida. O candidato comunicou aos seus eleitores por todas as mídias existentes, mas não houve um requerimento formal ou uma formalização na Justiça Eleitoral. Sim. Caso houvesse, necessitaria uma decisão judicial. Nesse caso, não ocorreu. Certo. Então, prevaleceu mesmo a informação, o esclarecimento que ele fez, tanto que não deu tempo de fazer retirada do nome, e do de número. Posse dessas informações, os eleitores foram à urna e fizeram a sua escolha. Perfeito. Doutora, a senhora já disse na primeira pergunta, mas só para reforçar. Durante o período da campanha, o período legal da campanha,
E até mesmo durante as eleições, pelo que observamos na fala da senhora, não teve nada de anormal. Não chegou ao nosso conhecimento até o momento. É possível Sim. que haja comunicações posteriores. Certo. Mas a princípio, não. A princípio, não. Tudo dentro da normalidade. Perfeito. Outra questão que a gente queria saber da senhora, é importante a opinião pública tomar conhecimento disso, porque as eleições, vamos falar de Curvelo, moramos aqui, estamos aqui convivendo com todas as situações. Movimenta um batalhão de profissionais. Sim. Né? Às vezes a pessoa vai ali votar, vê ali 5, 6 pessoas na mesa, mas não imagine que isso é no município inteiro, na comarca inteira. Para o processo eleitoral de Curvelo especificamente, entre servidores da Justiça Eleitoral e a sociedade civil, quantas pessoas atuaram nas eleições? Sim, foram 15 servidores da Justiça Eleitoral e 1.420 cidadãos atuando como mesários, como fiscais, às vezes motoristas que auxiliaram o nosso trabalho durante isso. É importante lembrar também que esse grande evento não é só no dia das eleições, desde 27 de agosto que o cartório eleitoral estava funcionando, sem feriado, sem final de semana. Então, todos eles bravamente nos ajudaram a chegar... É o trabalho dos bastidores, não é isso? Exato, a chegar no dia das eleições, a resolver todas as demandas que chegaram, as reclamações que existem em relação às propagandas e outras questões também. Muito bem. Doutor, até diga-se de passagem, também uma questão de justiça, a gente deixar registrado aqui, a atuação impecável da senhora como magistrada, sobretudo nesse processo eleitoral, atuando de forma serena, tanto que nós que acompanhamos também o processo eleitoral, nós ouvimos em diversas oportunidades citações elogiosas e justas ao trabalho da Justiça Eleitoral. Isso muito é muito obrigada, importante. eu agradeço. É importante ouvir o reconhecimento do nosso trabalho. Muito bem. Doutor, vamos falar agora um pouco da Justiça num plano mais âmbito, um plano mais geral. Previsões do Conselho Nacional de Justiça apontam que podemos chegar ao final de 2020 com uma marca aproximada de 114 milhões de processos judiciais. Sabemos que temos no Brasil uma população estimada em 211 milhões de habitantes. A impressão que a gente tem, doutora, é que pelo menos 50% da população brasileira estaria sendo processada diante desses números. Como que o Poder Judiciário enxerga essas previsões? Preocupa ou a senhora considera normal? Sim, essa foi uma previsão que o CNJ fez em 2015, era uma projeção. Sim, verdade. Né? E consultando os números do Justiça em Números de 2020, que se refere ao ano de 2019, do início ao fim, nós pudemos constatar que atingimos o número de 77 milhões de demandas e uma redução anual de 1,5 milhões de demandas. Então, aparentemente, nós não chegamos a esse quadro caótico. Então, é notícia boa que a senhora está dando. Exato. Diante do quadro, notícia boa. É uma notícia boa. Que bom. E, assim, gostaria de ressaltar aqui que, apesar de toda a dificuldade que o judiciário enfrenta, com uma estrutura que muitas vezes não é a ideal, que deixa a desejar, seja fisicamente, no sentido de ter pouca mão de obra, nós temos aqui na Vara Criminal 11 mil processos entre criminais e infância e juventude, uma distribuição mensal que é cerca de 250 por mês. Nós fizemos um levantamento e desde maio de 2016 até outubro, porque os mapas de novembro ainda não saíram, Verdade. Foram proferidas aqui 9.570 sentenças, mais de 36 mil despachos, mais de 7 mil decisões, mais de 3.600 audiências e foram realizados 71 júris. Então, eu gostaria de mostrar para a sociedade esse trabalho. É muita coisa. Agradecer a todos os servidores que vestem a camisa, estão aqui diariamente, às vezes deixando um pouco sua família de lado para nos prestigiar com esse trabalho. É verdade. Doutor, outra questão que a gente observa bastante, é uma oportunidade também para a gente tomar conhecimento de maneira oficial, que os chamados novos processos que entram anualmente nas lides forenses, eles são superiores às questões resolvidas. É verdade isso? O CNJ e todos os tribunais estão trabalhando arduamente para que isso seja revertido. Sim. No ano de 2019, houve essa reversão, que aquele número de 1 milhão é o que tem a menos. Sim. Entra e sai, continua entrando muito, mas diminui esse 1,5 milhões. Ah, perfeito. Então, nós estamos conseguindo mudar um pouco esse jogo. Doutor, outra questão. Há hoje um déficit de juízes no Brasil? Sim, há. Cerca de 20%, mais aproximadamente, né, que nós não temos números tão precisos.
de juízes, de servidores, e isso pode vir a contribuir para o retardamento dos trabalhos. O que as pessoas costumam dizer de maneira injusta, que a justiça é lenta, quando, na verdade, esses números mostram, né? Há um déficit de 20%. É mais ou menos 20%. Mais ou menos 20%. Agora, doutora, ou seja, há uma vacância, no nosso entendimento, de juízes, né, que poderiam estar ocupando essas vagas. No entendimento da senhora, essas vagas estão lá. Eu creio que não seja por falta de interesse. Longe disso. Por questão de aprovação, pessoas que não estão aptas fazem um concurso, mas não atingem ali os padrões esperados? Eu vou contar o que eu ouço desde que eu estava nos bancos da Universidade Federal de Santa Catarina. Sim. É um concurso em que costumam sobrar vagas, que nós não precisamos nos preocupar se há um número de vagas X ou Y, porque preenchendo determinados requisitos, a aprovação vem. E como é esse concurso? Ele é composto de diversas etapas, de uma prova objetiva, depois uma prova subjetiva, prova de sentença, prova oral, uma entrevista em alguns deles, um curso de formação, exame psicotécnico, exames médicos. Então, todo esse processamento, ele seleciona muito e, às vezes, ele dificulta esse preenchimento de vagas. Doutora, a senhora disse, desde quando a senhora entrou para a universidade, a senhora é juíza de direito desde quando? Desde 2013, abril de 2013. 2013. A senhora iniciou na comarca de Belo Horizonte. Como juíza substituta, havia vagas lá, e pela minha classificação no concurso, eu consegui uma dessas vagas em Belo Horizonte. Sim. De Belo Horizonte, a senhora veio para Curvelo e está até hoje. Me promovi para Curvelo e aqui estou há 4 anos e meio, muito bem recebida nessa cidade, acolhedora, uma cidade bonita, limpinha, bem cuidada. Que bom, doutora, que bom. Vamos falar agora das leis vigentes no Brasil. No nosso entendimento, o Brasil hoje é um país com muitas leis. Pelo levantamento que nós fizemos, alguma coisa em torno de 180 mil leis. Algumas, dificilmente, a gente vê a aplicabilidade dela. E alguns juristas chegam a classificar, chegam a dizer, que algumas dessas leis já estão obsoletas, são esdrúxulas, né? Como que o magistrado, doutora, a senhora, uma juíza experiente, consegue conviver com esse emaranhado de leis no Brasil? 180 mil leis. A senhora acredita que isso é um avanço dos tempos? Houve a exigência para a criação de tantas leis? Sabemos também que algumas são criadas a bel prazer e atendendo a interesses até mesmo dos seus proponentes nas esferas municipal, estadual e federal. A visão do judiciário, por favor. Sem entrar aqui em críticas quanto à necessidade ou não das leis, porque até é vedado pelo Código de Ética da Magistratura, e esse papel de elaborar as leis é do Legislativo, que é eleito pelo povo, a minha opinião, como operadora do direito, já por esses anos, é que um conjunto objetivo e talvez um pouco mais enxuto de normas poderia contribuir muito para o engrandecimento, não só dos trabalhos, mas da própria sociedade. Por quê? Conjunto menor de normas seria mais fácil que todos os cidadãos as conhecessem. Verdade. E conhecendo, não haveria motivo para descumpri-las, né? Verdade, sim. Em caso de descumprimento, também haveria menos divergências interpretativas, que é algo que acontece muito no direito. Cada tese, existe pelo menos umas 3 correntes, que a gente chama, e daí cada operador do direito pode se filiar a uma delas. Então, essa diminuição das normas e talvez uma compilação de normas das diversas existentes sobre os mesmos assuntos e menos normas fosse ideal. Certo. Mas, assim, resumindo, então, esse excesso de leis, ele não atrapalha, ele não emperra ainda mais a questão judiciária? Eu acredito que pode levar a divergências interpretativas. Sim. Por quê? Se existe 3 ou 4 normas sobre o mesmo assunto, vai ser necessário um exercício de interpretação para definir qual delas vale. Sim. E aí, talvez o exercício de interpretação do juiz de direito não seja o mesmo dos desembargadores que vão votar depois o recurso. Isso. Doutor, a nossa próxima pergunta, inclusive, diz a respeito disso aí. É comum um cidadão comum, né, o cidadão comum, o profissional liberal, perguntar e se perguntar. Uma mesma questão vista por óticas diferentes de juízes, ministros e desembargadores. Uma mesma questão
podem ter 3 interpretações. Como que a gente pode explicar isso para o cidadão comum? Essa visão, sabemos que o direito, né, ele não é uma ciência exata, pelo menos a princípio, não é isso? E os julgadores são seres humanos. Como que a senhora poderia nos explicar sobre isso, essa visão diferente no mesmo processo? Definitivamente, o direito não é uma ciência exata, é uma ciência humana. Sim. E aí entram os operadores do direito com a sua história, a sua bagagem. Nenhum de nós é uma tábula rasa. Verdade. Por mais que os princípios da independência, da prudência, da imparcialidade, equanimidade existam na nossa carreira, nós não nascemos do zero, nós temos um histórico. Então, isso vem com a gente nas nossas decisões, é normal. Em relação a esse emaranhado de divergentes interpretações, o Código de Processo Civil vem tentando resolver isso com o incidente de demandas repetitivas, que um colegiado de juízes decide uma questão tormentosa em que há muitas decisões diferentes. Enquanto esse processo selecionado para definir a questão não é julgado, os demais são suspensos. E depois dessa decisão se retoma o andamento dos outros. Ainda não temos a solução ideal, mas estamos tentando achar alternativas para isso. Perfeito. Doutora, uma pergunta, vou fugir um pouco aqui do parâmetro. A senhora, como juíza da vara criminal, naturalmente já proferiu várias sentenças, né? É uma questão de curiosidade. A senhora já proferiu uma sentença e depois falou assim, espera aí, era aquilo mesmo? Ainda não ocorreu, não estamos escapes de acontecer, porque somos seres humanos. Mas, não, geralmente é uma decisão bem ponderada. Apesar de nós termos que trabalhar quanto tempo, porque, por exemplo, um processo de réu preso tem que ser sentenciado em 10 dias. Mas esse processo vem de uma série de atos. Já teve o inquérito, depois tem o recebimento da denúncia, a audiência de instrução. Então, geralmente, quando chega no momento da sentença, nós já estamos aptos a fazer essa decisão. Outra questão, o cidadão comum, eu aproveito essa oportunidade. O juiz profere a sentença e o conselho de sentença é que diz se o elemento é inocente ou culpado. Não é isso, doutora? Isso. No júri, o cidadão é o juiz e o juiz é o aplicador da lei. A ordem inverte um pouquinho. Então, o juiz não é aquele que condena, é aquele que... As pessoas acham assim, o juiz tal me condenou a tantos anos. Isso não existe. No júri, isso não é verdade. Quem condena ou absolve são os jurados e o juiz faz o exercício matemático de aplicação da lei, que existem vários critérios, é um critério em 3 fases, que já é previsto desde a época do Código Penal e foi idealizado por Nelson Hungria. Daí a importância do cidadão brasileiro consciente nas decisões do seu país, né, doutora? Sim. A eleição é o povo que decide. Um processo, nós estamos no salão do júri aqui no Fórum de Curvelo, né? O cidadão que, às vezes, aqueles que já foram condenados aqui, quem decide? O povo, vamos assim dizer, porque o conselho de sentença é o representante do povo, não é isso? Exatamente. O tribunal do júri é o tribunal da vida e da cidadania, em que o povo tem a chance de julgar os seus pares. Perfeitamente. Doutora, vamos falar agora sobre uma questão também bastante em voga, que é a violência contra a mulher. Sabemos que tem a lei, a famosa Lei Maria da Penha, a Lei 11.340, desde 2006, que protege a mulher com muita justiça sobre essas questões, embora alguns casos ainda ficam entre 4 paredes. A mulher não denuncia, talvez por medo, temor. Muito bem. E o homem? As pessoas perguntam, tem a Lei Maria da Penha que protege a mulher, com justiça, faço questão de frisar. E o homem, às vezes, aquele que apanha da mulher em casa, isso acontece. Apanha da mulher, às vezes a gente vê pela mídia, assassinatos consumados, me parece que não tem uma lei específica. Como é que a senhora vê isso? É verdade, não há uma lei específica. Mas antes, não vou fugir da pergunta, mas antes de falar isso, eu vou registrar aqui a importância do surgimento da Lei Maria da Penha. Sim. A Lei Maria da Penha é uma ação afirmativa, e as ações afirmativas vêm quando, historicamente, um grupo está tendo seus direitos violados de uma forma reiterada e frequente, para que se possa equilibrar
os pratos da balança e chegar um momento que essa lei não seja mais necessária. E foi para isso que ela surgiu. E com ela, muitas denúncias passaram a ser feitas, mais mulheres tiveram coragem de denunciar, de se utilizar das medidas protetivas. É verdade que há abusos, e esses abusos costumam ser identificados e rechaçados pelo Poder Judiciário. Para a gente lembrar aqui, até 2009, o Código Penal, quando previa os crimes contra a dignidade sexual, ele falava em induzir mulher honesta a praticar conjunção carnal. Essa mulher honesta não era aquela mulher correta, aquela mulher que age de acordo com os valores. A mulher honesta era aquela da moral honesta, a moral sexual, que não tinha vários parceiros, e até Nelson Hungria falava que não pudesse se comparar a uma prostituta. E só no ano de 2009 essa expressão foi retirada. E nesse mesmo ano, você me perguntava aí da questão da defesa dos homens, e os homens têm todas as outras leis, porque eles podem ser vítimas de todas as outras leis. Neste mesmo ano, o tipo penal que previa o estupro, que falava que a mulher poderia ser vítima apenas, praticar conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça contra a mulher, Sim. foi alterado para tratar da seguinte forma: praticar conjunção carnal, mediante violência ou grave ameaça, com qualquer pessoa. Então, o homem passou a poder ser vítima do estupro. Perfeito. Sim. É importante as pessoas tomarem conhecimento disso. Doutor, outra questão, hoje, recorrente em todo o país, e, infelizmente, Curvelo não é uma exceção, é a questão do comércio de entorpecentes, né? Que, infelizmente, ocorre a céu aberto hoje, praticamente em todas as cidades do Brasil. A opinião pública sabe o endereço do tráfico, né? As famílias que têm um membro que é dependente químico sabem o sofrimento que é isso, né? Porque não é só o dependente que sofre, a família costuma sofrer mais do que o próprio dependente. A segurança pública também sabe o endereço do tráfico. Mas nós observamos que as ações efetivamente pesadas ocorrem com dia e horário marcado. Por que, no entendimento da senhora, da área criminal, que não pode haver, vamos dizer, investidas mais frequentes, sem depender de programação, uma vez que os endereços são todos conhecidos? Eu vou trazer aqui um pouquinho da realidade que nós podemos visualizar aqui na vara criminal. Perfeito. Realmente, o crime de tráfico e os crimes que são associados às drogas, eles ocupam uma grande parte da nossa pauta. Eles ocupam uma grande parte aqui do nosso acervo. E acontece que o tráfico se assemelha a uma indústria. E é uma indústria que não paga impostos, então ela é altamente lucrativa e as pessoas, a menos que sejam pegas, não têm interesse em deixar essa fonte de renda ilícita de lado. Nós percebemos aqui que a atuação da Polícia Militar é muito frequente. A Polícia Militar, o crime de tráfico também ele é muito amplo. Ele prevê muitos verbos nucleares, por exemplo, portar, guardar, ter em depósito. Mas todos esses verbos é necessário que seja para fins de comércio. Então, para que seja identificado o tráfico propriamente dito, precisa de uma observação, de pegar certas posturas que indiquem que é uma comercialização. Sim. E aí a Polícia Militar está nas ruas assim com muita frequência e em todos esses locais que você menciona. Inclusive, eles mencionam nas audiências também. Perfeito. Quando há uma série de investigações e uma série de... Aí já precisa de um pouco mais de elementos de prova. A Polícia Civil ou o Ministério Público requerem os mandados de busca e apreensão ou de prisão temporária ou preventiva. E aí, nesses casos, é fixado para eles um prazo para cumprir. E como eles necessitam de uma estrutura maior, eles organizam em uma data determinada. Provavelmente é isso que a sociedade vê. Sim, perfeito. É assim que ocorre. Então, assim, o que eu posso falar, pelo que eu vejo aqui do lado de dentro, é que a polícia, tanto a civil quanto a militar, são bem atuantes, mas estão empenhadas, né? É um problema crescente, infelizmente. Perfeito. Doutor, agora, aproveitando a senhora também como juíza da infância e da juventude, vamos fazer aqui mais um adendo sobre essa questão. O menor envolvido no comércio de drogas. São usados, né? Os famosos aviões, não é isso? Aviõezinhos, eu não sei. Como que a senhora enxerga essa questão do menor envolvido no tráfico de drogas? O menor está muito envolvido, alguns menores muito envolvidos, assim, chegam a estar mais envolvidos do que os adultos. Perfeito.
existe aquela máxima na sociedade, né, que para o menor não dá nada. O que não é verdade. É uma pena um pouco mais branda, com o limite de até 3 anos de internação, que é a prisão para o adolescente, e uma série de outras medidas, que são, por exemplo, prestação de serviços à comunidade, frequência à escola, para que esse menor possa se reintegrar depois de cumprir essa medida socioeducativa de uma forma mais positiva na sociedade. São todos que conseguem obter essa finalidade da lei? Não. Alguns estão tão envolvidos que não há jeito. Então, logo fazem 18 anos, eles aparecem aqui na vara criminal. Então, assim, é algo que nós tentamos, através da atuação presente, o crime ou a representação por ato infracional contra o menor, se ele estiver internado, a gente tem que terminar em 45 dias, e tem sido respeitado esse prazo. Nós tentamos, dessa forma, mudar um pouquinho essa realidade. Perfeito. E, em relação ao sistema socioeducativo, eu vejo que ele ainda funciona melhor do que o de adultos. Apesar Perfeito. De todas essas mazelas, ele ainda consegue ressocializar um pouco mais do que o de adultos. Perfeito. Doutor, um fato interessante, eu vi esses dias pela internet um vídeo, por sinal, do sul, Santa Catarina, um capitão da Polícia Militar, numa palestra, ele é diretor de um colégio militar, ele diz textualmente que todo ser humano é recuperável. Uma afirmação forte. Todo ser humano é recuperável. A senhora, como juíza de direito, sobretudo da área criminal, a senhora tem essa visão? Todo ser humano é recuperável? Eu acredito que sim. A partir do momento que a gente perde essa esperança na sociedade, acho que a vida e o trabalho deixam de fazer sentido. Mas todo ser humano é recuperável desde que ele queira mudar. Se ele não quiser, não há nada que os outros possam fazer por ele. É preciso essa vontade inicial do indivíduo. Ele queira se recuperar e encontre também as condições, pelo menos a estrutura básica, né, doutora? A senhora acha que o Estado oferece essa estrutura básica? Ainda temos muito a melhorar. Nas cidades menores, ainda existe uma rede de apoio CRAS, CREAS, a assistência à saúde ainda é bem razoável. Perfeito. E nós conseguimos, de alguma forma, prestar esse serviço. Mas existe o preconceito na sociedade. Verdade. Muitos deles dizem, eu preciso trabalhar, eu tive um filho e eu não encontro emprego. Aí o que nós podemos dizer a eles é, tenham paciência, os senhores cometeram algo que era ruim para a sociedade e agora nós precisamos dar um tempo à sociedade para que ela entenda que os senhores mudaram. Mas muitos deles não conseguem ter essa paciência também. Tá certo. Doutora, vamos falar agora sobre a questão cibernética, o chamado crime cibernético. Está aí, moda. A imprensa, eu costumo diferenciar o seguinte, a imprensa caminha, igual nós estamos aqui, preparamos uma entrevista, programamos uma entrevista, discutimos, acertamos e estamos aqui. É um trabalho. A rede social, o cidadão lá, deitado na sua cama, ele se sente no direito de produzir, entre aspas, uma notícia e soltar para o mundo, sem nenhum trabalho. Ou seja, responsabilidade zero. Como que a senhora analisa a questão hoje do crime, linguagem bem clara, o crime cometido pela internet, e se nessas últimas eleições, né, a senhora teve algum problema com essas questões? Essa questão dos influenciadores digitais, né, da disseminação de informações, ela é realmente muito importante. O TSE tem um link no site que se denomina Fato ou Boato para averiguar alguns deles e afastar a veracidade ou não desses fatos. Houve uma campanha, se for fake news, não divulgue. Isso. E realmente são atitudes danosas à sociedade. Pode ser a honra de uma pessoa, a credibilidade, ou até mais forte, né? Pode Exatamente. Produzir efeitos muito danosos. Na questão da propaganda eleitoral, houve algumas disseminações pela internet e aí, mediante as representações, eram sendo decididas. Perfeito. Conforme a natureza de cada uma. Perfeito. E aqui eu deixo o meu registro que com esse aumento e facilidade em qualquer um se tornar um jornalista de informação, o papel dos jornalistas de formação e que obedecem à ética, os critérios do direito de resposta, da formação de uma pauta, aumentou a importância desse profissional. Verdade. Que leva uma informação de qualidade para a sociedade. É verdade. Haja vista que a imprensa escrita, no nosso caso, por exemplo, o jornal Folha de Curvelo, já com 33 anos, mesmo enfrentando as questões aí das redes sociais, o nosso espaço continua. Exato.
né? Que é um trabalho feito realmente com critério, buscando a informação nas fontes certas, como a senhora disse. A questão do direito de resposta, às vezes nem sem a necessidade do cidadão procurar os meios legais, nós sempre estamos abertos e nós temos certeza que a imprensa séria jamais perderá espaço. Doutora, prosseguindo, nós temos em Curvelo 5 juízes e 5 promotores, não é isso? O Judiciário com 5 profissionais e o Ministério Público com 5. Como que é a relação dos juízes com os promotores? Sabemos que aqui no Salão do Júri ocorrem embates pesados, divergências ideológicas, sim, mas no dia a dia, nos corredores do fórum, como que é esse relacionamento? Sim. O papel do Poder Judiciário é bem separado do Ministério Público, né? O papel do juiz é de presidir as audiências ou as sessões do Tribunal do Júri, mantendo a harmonia, a serenidade. Então, geralmente, os embates são entre as partes parciais e não a parte imparcial, que é o juiz. Mas, em alguns momentos, as partes ficam insatisfeitas também com uma decisão. E aí nós tentamos manter o bom senso, há recursos, não há necessidade de exaltação de ânimos. E aqui em Curvelo há um relacionamento muito respeitoso, amistoso, dentro das funções institucionais entre o Ministério Público e o Poder Judiciário. Que bom. Doutora, caminhando para os momentos aqui, finais da nossa entrevista, eu queria saber da senhora, né, juíza da vara criminal, da infância, da juventude, exerceu um brilhante papel como juiz eleitoral. Nesta experiência profissional da senhora, como que a senhora viu o papel da imprensa nas questões do Brasil, sobretudo na solidificação da democracia? Como nós já adiantamos um pouquinho, o papel da imprensa é essencial, principalmente essa imprensa de qualidade que faz as reportagens e as divulgações dentro das regras existentes. É um pilar da democracia, foi muito importante. A nossa democracia ainda é nova, nós estamos aprendendo, mas mesmo nas épocas em que nós não tínhamos essa democracia, a imprensa estava lá promovendo as campanhas de direta já e mostrando aqueles dados que às vezes as pessoas não queriam que viessem a público. Então é um papel essencial na cidadania. Daí a pressão que nós jornalistas também sofremos, infelizmente. Exato. Né? O país teve períodos negros, né? E agora nós estamos atravessando um período de 3 décadas, mais ou menos, de normalidade, e queremos que essa normalidade democrática siga por muito tempo. Doutora, nós queremos agradecer a senhora. A senhora teria mais alguma coisa a colocar? Fique à vontade. Agradecer o convite, essa oportunidade de mostrar um pouquinho do nosso trabalho, do trabalho do Poder Judiciário, que é, no mais das vezes, um trabalho silencioso, é um trabalho de gabinete, mas nós damos o nosso máximo, junto com toda a equipe, para que a sociedade esteja um pouco melhor, um pouco mais protegida, que cada um receba o que é seu, com as regras do direito e com ponderação. Muito bem. Doutora, eu deixei uma questão aqui por último, para fugir um pouquinho, praticamente tudo isso que nós falamos. A senhora é uma juíza de direito, jovem, né, com atribuições das mais importantes, que tem papel assim, decisivo na vida da sociedade. As pessoas imaginam o juiz, e sobretudo a juíza, aquela pessoa completamente reservada, pode ir a poucos acontecimentos, não pode ir a uma festa, não pode assentar em um restaurante para jantar. Enfim, como que a vida, se a senhora puder responder, claro, da senhora, quando a senhora não está aqui, nas 4 paredes do fórum? O nosso código de ética e até a nossa profissão exige um distanciamento maior, porque nós decidimos as questões das vidas das pessoas. Então, se nós estivermos muito envolvidas com elas, talvez isso não permita um distanciamento, uma imparcialidade. Mas dentro disso e com cuidado, é possível, sim, conhecer as pessoas, se inserir na sociedade em que vivemos. Ter boas amizades. Ter boas amizades. Nós precisamos selecionar, nós não podemos ser amigos de todo mundo. Verdade. Mas, verdade. Assim, e eu fui fazendo isso com o passar do tempo. Eu já estou aqui há 4 anos e meio, então, primeiro eu estudei um pouco onde eu estava chegando para formar boas amizades. E eu formei boas amizades em Curvelo, que é uma terra muito acolhedora, muito boa mesmo de se morar. Muito bem. Doutor, e a questão da segurança? A senhora profere uma sentença aqui no Salão do Júri. Senhora, a segurança é tranquilo? Aqui em Curvelo eu nunca tive problemas em relação à segurança. Assim, sempre correu dentro da normalidade. Mas a Polícia Militar está sempre presente nos plenários do júri e, quando necessário, quando termina de madrugada, eles fazem a escolta do juiz e do promotor, se for necessário. Tá certo.
Muito bem. Então, nós queremos aqui, mais uma vez, agradecer a doutora Rafaela, que de uma maneira muito gentil nos recebe aqui na manhã de hoje, aqui no Salão do Júri, para essa entrevista. Temos certeza absoluta que são informações que serão de grande utilidade para a opinião pública e, mais uma vez, nós, do FCTV e do jornal Folha de Curvelo, com uma caminhada de 33 anos, esperamos também estar contribuindo com essas informações. Muito obrigado, um bom dia e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.